Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a concentrar, nos concentrar a respeito das drogas, né? A gente tem as drogas, os drogados e os drogadores, né? E aí nessa conversa de áreas para os servidores desses produtos e os consumidores desses produtos, a gente pode começar desde já a entender sobre eles para melhorar o aspecto da associação dos valores, principalmente quando a gente acaba esbarrando ou conhecendo alguém que depende ou dependeu alguma fase da vida e às vezes até mesmo para alguém que diz indicar essa substância para o nosso embelezamento, envelhecimento ou saúde da mente, né? Porque a gente sabe que os processos físico-químicos e intemperismos da vida, eles podem ser muito adversativos, pode ser muito diferentes para cada uma pessoa, dependendo da família, dependendo das associações com as pessoas, dependendo dos interesses que nascem pessoais, dependendo dos interesses coletivos que se fazem dificultosos ou não para as pessoas. Então a gente tem um grupo muito grande de adversidades para as pessoas. E conhecer essas pessoas fica sendo cada vez mais desafiador, porque ao mesmo tempo que a gente tem as verdades, a gente tem as mentiras ou as reduções de verdades para contar. Ou seja, eu posso te contar uma coisa com vários níveis de verdade. E isso parecer que não é uma mentira. Entende? Eu posso nivelar conforme a comunicação, conforme aquilo que eu interpreto de confiança de você. Eis uma medida de atendimento, de atenção. E às vezes as pessoas elas gostariam de receber mais confiança. Só que você entrega a confiança para a pessoa e a pessoa ela às vezes faz uma receita não tão saudável, não tão esteticamente bonita, não tão geneticamente bonita, não tão não tão socioeconomicamente estável. A gente tem até mesmo as pessoas que preparam receitas psicoativas de disfatores que acabam nojificando o ser na auto-revelação de ser. Ou seja, é aquela secreção de fazer o ser olhar no espelho e acreditar que é um ser nojento, depreciativo, que não deveria ter nascido e que se tivesse oportunidade retiraria a própria vida porque não consegue fazer gestão da sua pessoa. Ora, ninguém é obrigado a fazer gestão de si mesmo, porque a gente não é uma ilha, nós não vivemos sozinhos e ai daquele que acredita que faz.
porque todos nós somos dependentes. E até que a gente entende isso, a gente cai num mar de inaceitabilidade. A gente acaba tentando inaceitar que todos precisam de academias, sendo elas academias físicas, academias educativas, no sentido das, das associações com as versões comunicativas, científicas, sintéticas, estilísticas, sendo academias sociais. E todos nós nessas academias não nos convencemos de pontos alguns que nos dão, porque essas academias elas devem ser constantes. Porém, em algumas academias, em alguns momentos, nós vamos receber pontos de pessoas que têm um déficit positivo de conhecimento a mais, ou seja, agentes superiores, agentes que estão profissionalizados para vestir e dissensitivamente ecossignificar nominais de versões de poderes. Não quer dizer que elas têm poderes, mas quer dizer que sobre aquele empreendimento, a personalidade que executa a aplicação daquele ser naquela instância vai ser capaz de pontuar os seres que dizem respeito a essa. E aí, quando recebemos pontos, se a gente não souber lidar com esses pontos, eles podem digestivamente não soarem bem ao organismo e afetarem o organismo de tal forma que o organismo vai sintetizar um efeito de descontração negativa, uma paralisia. E aí, o que acontece? Acontece processos psicológicos, psicoativos. Acontece que a conta do seu diário, a uniformidade que você havia praticando na rima de instalar comunicação consigo mesmo vai falhar, porque o personagem que tentava ser amigo de você mesmo para se controlar vai sofrer depreciação nervosa, conectiva, vai sofrer nojo, vai falar com você: eu não acredito que você tirou essa nota. Como você pode tirar essa nota? Não quero mais falar com você. Olha o que você fez comigo. Entende? Esse é o personagem que tem coragem de falar com o próprio eu. Precisa de ter coragem para falar com o próprio eu. Precisa de ter humildade. Esse próprio eu é a versão de Deus que na comunidade significa esse entendimento, porque nenhum de nós pode falar, pode ver Deus. A gente só consegue falar como personagens da sociedade. Nós somos, na sociedade, considerados personagens. Entendeu? A gente tem a identidade, a gente tem família, a gente tem a classe, a gente tem a região. Nós somos personagens. Deus só fala com a gente pelos sentimentos. Então ele mora em cada um de nós pelos sentimentos, porque nós, por Deus, somos comum à terra e sentimos a terra e somos associativos, somos semelhantes a tudo. Porém, aquilo que transborda da gente é o nosso personagem. Nós tentamos ser um personagem para cada pessoa que nós conhecemos. E quando uma pessoa que conhecemos se junta com outra pessoa que conhecemos, e aí o personagem ele
se elastifica, ele plastifica. Esse se chama a plasticidade neuronal, entende? Pela comunicação e a transmissão, transconexões que a gente faz dos impulsos nervosos frente aos reflexos sociais, né? Bom, e por que eu estou dizendo isso? Porque esse personagem ele vai deu esquisitice aqui. Porque esse personagem ele vai sofrer várias deplorações durante a vida. E aí o que acontece? Muitos experientes durante a vida reconhecem essas deplorações e se preparam para elas, né? Então a gente tem academias que se preparam para deplorações nos lados das construções civis, nos lados das crises existenciais, educação, deplorações no lado das conciliações entre as pessoas. A gente tem a advocacia e conciliações dos seres consigo mesmos, e aí a gente tem as medidas de ensinar, de auto-ensinar. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: muitas deplorações vão acontecer por efeito comparativo, né? A gente pega e começa a comparar. Quando a gente é criança, a gente vai aprendendo na vida a imitar as coisas. Eu faço imitações de várias coisas para poder aprender, principalmente na autoridade de me controlar. Só que chega um momento que eu começo, dentro desse acreditar que eu aprendi, eu comparo com alguém que diz ter aprendido ou que está aprendendo esse certo movimento, esse certo conhecimento, essa certa parte oral, essa certa parte musical. E aí a comparação vem à tona e causa um efeito dopaminérgico. E aí você se vê superior às outras pessoas em uma certa dada idade. E aí você começa a se alimentar desse sentimento. Opa, eu sou mais magro. Opa, eu sou mais... isso quer dizer que eu sou mais saudável. Opa, eu sou mais atento. Opa, eu sou mais arrumado. Opa, eu sou isso. E aí esse eu sou vai florescendo, e as pessoas às vezes vão se organizando para florescer esses jardins do eu sou. Tudo bem, até uma certa medida, essas são fases na vida que permitem a gente a gostar da gente, aprender a gostar da gente, para criar bases fixas de controle autogerencial, para dizer qualificante para interpretar níveis, né? Essas são fases muito importantes. E agora, com base nisso, muitas pessoas elas olham para esses seres e apaixonam por esses seres. E sempre quando estão com esses seres, não conseguem deixar que esses seres fiquem na mão. E aí, essas pessoas se doam para esses seres. Pois é. Isso é um lado crítico da sociedade que
que às vezes dificulta muito os seres no futuro, esses seres no futuro. Porque chega um dado momento que isso se torna uma exploração. E aí as pessoas não sabem que isso se torna uma exploração. E às vezes elas ficam doentes porque deixou muito tempo passar sobre essa fertilidade de se doar para essas pessoas e agora precisam de doações. Só que ninguém pode ajudar pessoas assim que deixaram o tempo passar e não cuidaram de buscar controles para o seu eu, para essas comparações, conseguir se organizar para se autogerenciar e dizer: eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais. Pensando nisso, então, a medicina ela tem tentado tratar de forma paliativa, de forma a dar um empurrãozinho, uma orientaçãozinha para as pessoas buscarem renovações, consertos, né? Para elas conseguirem sair dessa eu me doei a vida inteira para essa pessoa ser o que ela diz ser, né? Eu sempre fui o abaixo dela, porque tudo isso é uma consideração, uma configuração que vai sendo acumulativa, é uma radiação simbólica, né? Situacional, comparativa, né? É aquela coisa dos grupinhos e da pessoa que é mais bonita e da pessoa que é mais feia, e sempre isso, sempre nessas escalas, né? Bom, e aí o que acontece? Existe uma droga, só que essa droga ela tem sim um certo controle de ansiedade, ela controla uma certa ansiedade, uma certa convulsão que o ser sente, né? Por falta de controle quando vê essas pessoas, porque elas já se apaixonaram muito por elas, né? Existe a paixão pelo comportamento, sabe? Quando você vê um comportamento assim, é igual um músico escuta uma música bem delicada, bem fina, ele consegue se apaixonar pela música. É igual alguém que gosta muito de filme, quando assiste um filme que tem um efeito assim marcante demais, que morde o coração, a pessoa se apaixona pelo filme. É possível. Então a gente se apaixona por atuações e apaixona por comportamentos de pessoas. Isso que eu falei é uma verdade que acontece muito, principalmente na infância, nas salas de aula. A gente se apaixona por comportamentos de pessoas que são mais elas. E a gente pensa assim: cara, eu queria ser. Mas se eu for, será que eu ainda vou gostar dela? Vou gostar dele? Desse comportamento, né? Será que eu consigo? Será que eu... A gente passa por momentos muito defractivos nessas séries. O único problema é quando a gente não consegue sair dele, aí a gente precisa dessa ajuda. Só que às vezes chega muito depois que o jarro derruba ou transborda o defeito por isso, né? Por gostar, por
amar, por se apaixonar por esses comportamentos. Então, um medicamento, uma droga, são os barbitúricos, né? A gente chama de barbitúricos, né? Bom, os barbitúricos, eles vão causar no organismo um efeito de relaxamento por comparação, né? Aquilo que o organismo não consegue comparar e dizer-se superior frente à comparação, nem que seja omitindo algumas coisas, né? Por sintetizações de efluentes e químicas no organismo, o fármaco vai dar uma ajudinha. Ele vai suspender toda a lógica de dizer verdade ou de abandonar a capacidade para poder continuar apaixonado pela comportação e vai dar um empurrãozinho nesse agente, nessa pessoa que utilizar essa droga, para que ela possa se relaxar, para que ela possa ter dimensões de autogerenciar, né? Conseguir uma janela para olhar para si mesmo, uma vergonha não, uma coragem. Vamos entrar aqui, ó, na minha aba de interpretação e vamos ver, contextualizando o título dessa classe de medicamentos. Então vejam só, a gente tem o barbitúricos, né? Então, um bit é algo que prende, né? Você tem uma substância que prende a atenção. Então, imagina que o bar ele tem uma tensão. Tem várias tensões. E aí quando você tem um bit, você tem um local de pegar a tensão e prender ela, ó. Se você prende a tensão, você não tem controle sobre ela. Então, se esse cara aqui, ó, esse cara, ele é o criminoso, e eu faço assim com ele, assim, ó, coloco ele assim, atrás das grades. Eu não prendo ele e eu não tenho controle sobre ele. Eu posso colocar comida para ele a hora que eu quiser. Então, é mais ou menos assim que esse medicamento vai funcionar no organismo das pessoas. A gente vai dar o medicamento para a pessoa, mas ela vai se considerar presa. Por que ela vai se considerar presa? Porque ela, sob pressa, ela acabou atingindo e defeituando seu organismo no sentido de prejudicar-se, de não ter controle gerencial sobre si mesmo. Perdeu gerência, né? Perdeu gerência, controle. Então esse barbitúricos, essa célula aqui, a pessoa ela precisa de entender que ela é doente. Então, se você falar para a pessoa que ela é doente, você dá uma célula para ela. Se ela conseguir falar e aceitar que ela é doente sobre alguma coisa,
ela aceita a cela. E a cela pode cancelar. A cela, com a pessoa aceitando a cela, ela consegue cancelar o X medicamento e camento vivelar, ou seja, nivelar. Nivelar o que? O organismo sobre essa possibilidade de se regular com a célula, que ajuda a cancelar. Tá vendo como tudo é um sistemático, é algo sistêmico? E aí o que acontece? A pessoa, quando ela aceita que ela é doente, ela fala assim, eu sou doente, vou me tratar, ela consegue, cada vez que ela toma isso daqui, ó, consciência, vamos chamar isso aqui de consciência, ela aumenta um dado para o sentido superior, para o sentido familiar, para o sentido profundo da figura, da célula. Então, olha só, ele vai ganhando profundidade, ó. Mais um, mais um, mais um. Então, isso aqui, ó, vai tercendo a possibilidade da pessoa segurar, né? Conforme ela vai se distanciando da célula. Então, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o quanto ela pode se destemperar, se distanciar da célula sem que ela seja afetada, porque ela criou esse parâmetro na mente. Então, a gente tem essas questões de caminhar pela mente. Imagina que a mente é um dado e você está lá. E aí, se você quer sair da mente seguro e voltar para ela, você precisa de andar um pouco e marcar. Andar um pouco e marcar, andar um pouco e marcar. Só que na mente a gente não anda, a gente só faz contrações em locais específicos. E isso é andar na mente. Então a gente tem níveis de contração. E a gente às vezes até faz sensibilidade nesse nível. Sabe como? A gente faz curvas de efeito de nivelação. Então tudo isso aqui, ó, vai formando isso daqui, ó. E esses são locais de concentração. Então a concentração de fármaco no organismo é o quanto você consegue contrair o núcleo da região que se sensibiliza por determinada imagem, por determinada despontuação. Então a gente tem o núcleo de desensibilização para esse medicamento atuar. Porque a causa da necessidade desse medicamento, como a gente comentou no começo do vídeo, é a autossensibilidade, é a apaixonite que desviou performance de autonomia, de autoridade para ser, para doar para essa paixão, para que ela continuasse atuando, ou seja, significando alguém com um comportamento bom em relação à pessoa. Entende? Se eu ver, me sinto rico. Por que eu disse isso? Porque existem momentos na vida que a gente vai se sentir triste demais,
porque a gente está se comparando com o vizinho, com outras pessoas que a gente viu. E aí, quando a gente andar na rua ou estiver fazendo alguma coisa, aquilo que a gente olhar e parecer e fazer com que a gente pareça que é importante, que é rico, que é superior, vai ser também um barbitúrico. Vai ser uma injeção na mente, injeção de imagem na mente. É igual você andar na rua e ver um mendigo, né? Você fala, poxa Deus, obrigado por eu ter uma cama, um lugar para morar. É quando você vê o seu amigo desempregado, você vira e fala, oh Deus, obrigado pelo trabalho. Às vezes você estava reclamando do emprego, né? Que tá ruim, as pessoas lá não valorizam o seu trabalho, isso e aquilo. Aí você vê alguém desempregado. E aí você vira e fala assim, oh Deus, obrigado, nossa, que bom que eu sou, que pelo menos eu tenho emprego, né? Isso é isso daqui, ó. É como se fosse, funciona como se fosse um barbitúrico. Injeciona na mente, faz uma contração nesse núcleo sensitivo e desensibiliza a área que estava sensibilizada, que estava em choque de efeito decompositivo por essa atividade de comparação por desgênero e razão propositiva diversos em união de objetivos por comunhão de insistência de definição daquilo que é bem. Porque são instantes de comparação que definem o que é bem e o que não é, né? O que é importante e o que não é, o que eu posso melhorar e o que eu não posso melhorar, dependendo das inserções de coragem ou de timidez, né? Ou de medo. É mais ou menos por essa peça que a gente caminha na lógica da utilidade desse medicamento. Porque ao mesmo tempo que o medicamento ele pode ser uma substância, ela pode ter uma droga, uma substância, uma mídia, várias personalidades atuando para o efeito dela, ela pode ser apenas uma contração no organismo, uma mensagem, ou seja, algo sintético, né? Você pode ter uma matéria, substância química, e uma sintetização. Por exemplo, a escrita é um medicamento. Só que a escrita, ela é genérica. Sabe? Ela é algo que cabe ao ser potencial. Agora, um medicamento que não é genérico, por exemplo, é você fazer aula de violino. A aula de violino é um medicamento, mas não é genérico. É um medicamento de uma tal empresa aí, entende? É mais ou menos nessa lógica. Bom, barbitúricos são substâncias utilizadas desde o início do século XX. Vamos lá. Barbitúricos. Barbitúricos são substâncias utilizadas desde o início do século XX para o tratamento da ansiedade e agitação de pacientes. Barbitúricos tratam ansiedade
e agitação. Ansiedade, agitação. Principalmente por indivíduos com problemas psiquiátricos, produzidos a partir do ácido malônico. Problemas psiquiátricos. É produzido por ácido malônico. Então, vamos ver. Malônico e da ureia agem no sistema nervoso central. A ação, mecanismo de ação é no sistema nervoso central, podendo causar sono ou relaxamento, dependendo da dosagem. Então, isso aqui pode causar sono ou relaxamento. O surgimento de outras drogas, como as benzodiazepinas, e seu uso indiscriminado por determinados indivíduos, causando diversos casos de morte por parada cardíaca, insuficiência renal, complicações pulmonares e também suicídios, fizeram com que seu uso hoje fosse bastante restrito. Então, uma informação aqui, ó. Uso indiscriminado. Causou o quê? Parada cardíaca. Insuficiência renal. Complicações pulmonares. E suicídios. Isso aqui é grave, né? Atualmente, os classificamos como barbitúricos de longa ação, de 8 a 16 horas, estes utilizados no tratamento de epilepsia, úlceras peptídicas e hipertensão arterial. Epilepsia, úlceras peptídicas e hipertensão arterial. De ação média, 4 a 6 horas ministrados para o tratamento de insônia e barbitúricos de curta ação imediata utilizados como anestésicos. Então, esses aqui são os graves, insônia, médio e anestésicos. Seja mínimos, né? Então que esses aqui vão durar, o efeito vai ser de 8 a 16 horas. Aqui vai ser 4 e curto, né? Um pouco curto, menor que 4.
A dosagem indicada geralmente se limita a 100 e 200 mg ao dia, dosagem que ultrapassam tais valores utilizados por período contínuo propiciam a tolerância, causando também dependência física e psicológica. Agora a gente chega numa parte que é o tal da dependência relacionada à droga, né? Então, quando indicam de 100 a 200 miligramas por dia. Apreciam a tolerância, causando também dependência física e psicológica. Então, você pode causar tolerância é quando você toma e não faz efeito. Então, quando você tomar mais leva a tolerância ao medicamento. Aí ele passa a não ter efeito e dependência física. O que é dependência física? No seu organismo existem vários mecanismos químicos e físicos de ativação dos músculos, dos órgãos, das células para metabolismo. Quando você tem uma dependência física, o que acontece? Acontece que o estímulo para fazer movimento, metabolismo celular, não está chegando potencial iônico para que seja feito em razão física. O potencial iônico criou uma raiz de dependência para o sentido químico, entendeu? A gente tem as balança química e física. Isso equivale à célula, entendeu? A célula, ela forma o órgão. Então, várias células vão formar o órgão. E o órgão, ele é responsável por comunicação, digestão, por tudo aquilo que toda a arquitetura de acesso do seu interior para o exterior e do seu exterior para o interior. Então ele funciona como um telefone, entendeu? Ele comunica, ele faz comunicações do interior do corpo para o exterior. E aí é isso, né? A dependência física é quando você precisa, por exemplo, de uma substância química, né? Uma moeda energética, uma condição para ficar feliz, né? Tá, a gente tem muitas mães que dependem dos filhos, e aí quando os filhos não estão mais presentes, elas ficam com dependência física, psicológica. Elas têm essas relações, né? Criam essas relações. Os sintomas da abstinência incluem ansiedade, sudorese, perda de apetite, hiperatividade. Então, olha o que se a pessoa para de tomar ou começa a tomar sem necessidade e para. Então, olha só. Parar de tomar. Ansiedade, sudorese. Perda de apetite,
hiperatividade, convulsões, paranoia, cãibras, dentre outros. Então vamos lá. Ó. Se você parar de tomar o barbitúrico, esses agentes relaxantes, isso daquilo, o que acontece? A ansiedade vai dar. Por que a ansiedade vai dar? Porque você vai ter uma certa... Tá vendo o que acontece? Ó? Uma certa pressão na região de processos. Imagina que o seu organismo está todo processando, né? E aí você acostuma o seu organismo dentro de um processo a tomar uma substância em um dado processamento. Você toma a substância, ó, cartão vermelho. E aí, quando você toma esse cartão vermelho, ele ignora a comparação que ele fazia e consegue se dar bem, né? Consegue ser uma boa personagem, uma boa atriz, personagem, né? Se dar bem com os outros, isso e aquilo. Quando você para de tomar esse medicamento, né? Você para de significar esse medicamento, o que acontece? Você fica abalado, ou você, né? Você se sente abalado ou abalada. Por quê? Porque não tem mais esse cartão vermelho. Ou seja, não tem essa questão de você ficar relaxado em função daquilo, né? Não tem esse alto dinheiro no sentido sintético, essa autorização. E aí você fica com ansiedade. Olha só como é que fica a sua cabeça. Bem apertadinha. Não fica relaxado, fica apertadinha. Por quê? Porque você meio que não tem essa substância, ignorando as comparações, e faz muitas comparações com o meio ambiente e se sente desapertada sobre essas comparações. Sudorese também vai ser por causa disso. Você vai começar a suar bastante, porque você não vai ter esse efeito relaxativo, esse vasodilatação. Perda de apetite. Porque para a gente ter apetite, o sistema digestório ele precisa estar relaxado. Nesse caso, o sistema digestório ele vai estar comprimido, com pressa. Sabe? É como se ele estivesse participando de uma Olimpíada, de uma corrida, de uma maratona. Então vai ocorrer perda de apetite. Hiperatividade, a mesma coisa. Você, para não parar, né, para não se sentir instável sobre esse efeito no organismo, você vai fazer tudo aquilo que der para fazer. Porque é como se você não tivesse um passador de marcha, né? Para poder colocar a marcha na onde você quer. Vão dizer que esse aqui é o passador de marcha, esse é o barbitúrico. Sem o barbitúrico, ou se você parar de tomar, você vai se sentir sem esse controle de marcha para frear, para colocar no neutro. E é como se você tivesse na quinta marcha,
e sem freio e sem como desligar o carro, sabe? Ou se você tentar desligar o carro, vai ser tão feio, vai causar um acidente, né? Que você se sente na hiperatividade. No caso é você. Convulsões, você pode ter convulsões, paranoia e cãibras. Tudo isso é efeito dessas hiperatividades nas várias regiões do organismo. A gente tem disparo em quase todas as células, depende da ergonomia que você estiver no momento, né? Então, a ergonomia, ela, ela coloca em rendimento proporcional a afetuação da abstinência. Porque se a pessoa tiver em abstinência, mas tiver suprindo em proporção dentro da ergonomia, ela às vezes nem sente a abstinência, porque ela troca o passador de marcha pela ergonomia dos movimentos. E um bom passador são práticas de movimentos temporalizantes, né? Vou dar uma dica aqui, ó. Movimentos temporalizantes. Quais são eles? Vou dar um exemplo aqui, ó. Artes marciais. Judô, jiu-jitsu, ninjutsu são bons para isso. Então, esse artigo aqui acabou sobre barbitúricos. Vamos ver se a gente encontra alguma relevância aqui. Atuam como substâncias depressoras do sistema nervoso central, não causando como antiepilépticos, sedativos, hipnóticos, anestésicos. Então vamos lá, para fechar aqui, ó, vamos desenhar. Você tem o seu organismo, suas operações, e esse é você, né? O sistema nervoso central, ele fica aqui, ó, bem no meio. Tá vendo? Ele media tudo aquilo que sai do meio. Vamos desenhar no outro plano. E vai para as extremidades. É basicamente passado pelo filtro do sistema nervoso central. E aí o que acontece? Às vezes esse sistema nervoso central, ele é um grupo de células, de neurônios, e aqui a gente tem um líquido que chama líquido encefalorraquidiano. E a gente tem vários compressores que desinfiltram esse líquido para a distributiva, né? Distributiva de quê? Desse líquido encefalorraquidiano, só que filtrado. Então você tem você tem o líquido concentrado, aí quando você faz a contração filtrando, você sai uma porcentagem dela, como se fosse uma fração. Então a gente sai 1/10, né? 1 dividido por 10, ou 0,1 de todo aqui, ó, de 1, eu tenho 0,1. Então isso aqui dividido por 10 sai quando eu faço uma contração. Só que essa fração ela pode ser assim, ó, 1 por 100, e aí ser 0,01 e 1 por 1000, e aí sucessivamente. Então esse núcleo de frações, ou seja, de contrações,
que esse líquido encefalorraquidiano pode desenvolver para fazer a dimensão das informações do sistema nervoso central, que cuidam principalmente das adrenergias, né? Ou seja, você tem a energia que chega, que está no meio do ambiente, e o complemento da energia, né? O que é o complemento da energia? É isso, exatamente isso daqui que a gente vai fazer, ó. O complemento da energia é isso daqui, ó. Sacaram? Então não adianta. Sempre tem ação e reação. A ação exterior traz energia sensitiva, que vai desvibrar você, vai adrenalizar você. E para você desadrenalizar essa energia, você precisa de fazer esse complemento aqui, ó. E o seu organismo faz esse complemento físico-quimicamente. Ou seja, por movimentos e metabolismos celulares de células específicas. E aí você consegue construir a escala de conter essa adrenergia, né? Então você tem a adrenergia ou adrenalina, e a escala de conter ela. Conter esse choque, conter ela. Ou seja, você isola ela a partir de efeitos físico-químicos. Quando você toma medicamento para fazer isso, você tem um déficit de fazer isso, você tem dificuldade para isolar ela. E foi o que eu falei no começo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de deixar de apaixonar a pessoa, deixar de ser apaixonado pela pessoa e se fazer de otário para que elas ganhem o foco das atenções. E aí a gente continua se fazendo de otário para as pessoas que a gente fica apaixonado pelo comportamento delas quando ganham ponto de acharem que são superiores que a gente, porque nós, nessa equação, nos parecemos otários. É basicamente isso. E o barbitúrico ele vai atuar ajudando você a ter controle do sistema nervoso central, para você relaxar e curtir, e se curtir, né? E pensar assim, eu não sou um otário, eu vou curtir o meu ser, né? Aí ele vai apertar a porca aqui, ó. Pss. Sacou? Essa porca. Olha ela aqui. O lado exterior. E aí ela vai potencializar você a fazer as contrações necessárias para que você isole essa energia exterior e contenha-se, ou seja, se controle, gerencie-se no sentido de aturar os ricos ou os riscos. Aturar os riscos. E aí você vai treinando a aturar os riscos, fazendo a injeção dos barbituriscos. Riscos de sentir a mais por isso, ok? Então fico assim, eu deixo assim para que vocês consigam se desarrumarem
para viverem sabendo sobre os barbitúricos, a partir desse entendimento que a gente chegou aqui, a partir dessas associações de valores, né? Bom, é isso. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui da série de drogas, né? Um abraço para vocês e fui!